Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Carol Bowman teve papel fundamental na resolução desse quebra-cabeças que James apresentava aos pais. Após o contato com a terapeuta, ele aprendeu a compartilhar suas lembranças de maneira bem mais articulada e usando desenhos para ilustrar algumas das cenas que via. Quase todos os desenhos incluíam o mesmo elemento: batalhas aéreas, artilharia e um avião em chamas. No rodapé da página estava a assinatura: James 3. O que aconteceu com o seu avião? O pai arriscou uma pergunta. Ele caiu depois de pegar fogo. As respostas de James eram categóricas e não abriam margem para discussões. Por que ele caiu? Ele foi atingido. Mas quem o atingiu? Ah, os japoneses! O menino respondeu como quem diz o óbvio. Bruce fez contato com os veteranos do Natoma Bay, onde as pistas adicionais que o menino compartilhou ao longo dos anos, consideradas irrelevantes no começo, se encaixavam e levaram a família a descobrir toda a história, incluindo sua morte. Durante a Segunda Guerra, um jovem piloto de caça da Marinha Norte-Americana foi atingido pela artilharia japonesa enquanto exercia sua função. O tenente James Houston, com 21 anos na época, tinha decolado do Natoma Bay para sua 50ª missão, a última antes de voltar para casa, quando o avião foi abatido e caiu no Pacífico. Exatamente como o pequeno Langner se recordava. O garoto, aos 6 anos, chegou a acompanhar o pai em uma das reuniões de veteranos. Ao ver aqueles homens, todos ex-tripulantes que serviram no mesmo navio que Houston há 60 anos, ele deixou escapar um comentário. Como eles estão velhos. Os lugares, nomes e detalhes citados, tudo foi confirmado pelos ex-combatentes. Bruce resolveu então procurar a família de Houston. Encontrou sua irmã, Annie Houston, que já tinha 87 anos. Annie confirmou impressionada com sua história e com suas lembranças. É muito difícil dizer, mas tem que ser verdade. Ele sabe de muitas coisas. Por alguma razão, ele sabe essas coisas. Quando tinha cerca de 10 anos, James foi levado pelos pais ao Japão. Eles foram de barco até o ponto onde os destroços da aeronave de Houston foram encontrados e o menino pôde dizer adeus.
Bruce preparou uma homenagem ao piloto e Andrea complementou dizendo algumas palavras ao filho. O James Houston faz parte da sua vida desde quando você nasceu. Ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como o James Leininger. Foi muito estranho quando ele voltou do mar. Algumas coisas tinham mudado. A mãe ainda se emociona ao contar. Ele deixou alguma coisa lá. O pai complementa com a voz de Andrea, falha. Ele estava pronto para seguir em frente. E foi o que ele fez. James Leininger garante que já não pensa em sua vida passada com tanta frequência, mas que não se envergonha ou se esconde quando alguém pergunta sobre o que aconteceu quando era mais novo. Eu ainda tenho James Houston em mim, mas agora é mais a parte de paz da história da vida dele. Como saber se são lembranças ou espíritos obsidiando a criança? Um outro aspecto bastante interessante que deve ser considerado é a influenciação dos espíritos. No caso de uma criança em que ela tem um comportamento diferenciado das demais. Esse comportamento pode ser acesso ao seu próprio conteúdo, ela, espírito, acessou essa informação, ou ela foi induzida a acessar essa informação. Então, esse processo indutor é o que nós denominamos de processos obsessivos, onde outros espíritos mandam o pensamento dele, por afinidade nós sintonizamos. Ao sintonizar, nós absorvemos essa quantidade de informação e essas informações são processadas no nosso espírito. Ao nós materializarmos essas informações, nós mudamos o comportamento. Então é muito difícil nós sabermos se a informação original é nossa ou foi induzida por um outro espírito. Os processos obsessivos, eles têm duas origens. Uma, que é o processo de vingança, que é você querer, como espírito que vivenciou algo de ruim, querer dar o troco, então você interfere para que essa criança ou essa pessoa tenha um comportamento para o mal, ou você interfere para o bem. Mas esse processo de interferência, quando ele é exacerbado, descontrolado, pode trazer consequências não salutares para aquele que está sofrendo esse processo de interferência mental. Como é o processo de esquecimento dessas memórias? No caso dessa criança e de outras, o conteúdo que ele vivenciou enquanto criança está lá reservado. Ele tem esse pool neuronal preparadinho, só que as atribulações da vida vão fazendo com que essas informações ele vai deixando de lado. Ele não se preocupa mais com isso. Então as informações menos relevantes vão ficando guardadinhas. Não que a gente as perca, simplesmente tem o arquivo e nós não acessamos. Agora, imagine o seguinte, se essa criança, ao ir se tornando adulto, ficar presa àquela informação e ela não tiver condições de controlar a situação, ela pode se desequilibrar. Como nós nos desequilibramos ao lembrarmos de coisas que fizemos no passado recente. Agora, se nós voltarmos isso para vidas anteriores, esse resgate, essa informação, se eu não tiver o autocontrole, eu me desequilibro. Por isso que determinados adultos, ao vivenciar certas situações, que são situações marcantes,
equivalente a que eles viveram em vidas anteriores, os desequilibram nessa vida atual. Qual a melhor forma de lidar? Tem que deixar a criança falar com esses espíritos? No caso de você ter um filho ou conhecer alguma criança no qual você é responsável por ela, que vivencia essa situação de ter contato com a sua vida anterior, a melhor forma é o esclarecimento. Por isso que o Espiritismo é extremamente interessante como uma doutrina reveladora. Ela nos revela verdades que nós, por desconhecimento, temos medo de acessar essas informações. E o próprio Jesus nos disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, as informações que nos são trazidas pelos Espíritos que tiveram a missão de trazer uma nova revelação, vai fazer com que nós, conhecendo essas novas verdades, vamos tendo condições de enfrentá-las e resolvê-las. A grande pergunta é o porquê que existe a reencarnação, qual a função da reencarnação? A reencarnação é uma oportunidade que nós temos de vivenciar uma vida material. Através dessa vida material, nós aprendermos a compartilhar as coisas que nós criamos. Por quê? Como os espíritos foram criados simples e ignorantes, rumo à perfeição, eu só posso me tornar perfeito quando eu tiver o total domínio sobre a matéria. Então, dentro do processo reencarnatório, nós aprendemos a dominar a matéria. Nós convertemos arroz, feijão, batata em gente. Nós pegamos os elementos da natureza, manipulamos esses elementos dentro do nosso corpo e criamos os nossos órgãos. Indo um pouquinho mais além, eu pego um mineral, através desse mineral, coloco ele num forno, faço aço. Com o aço eu construo avião. Com o avião eu facilito o transporte. Então, o manuseio da matéria nos dá condições de quê? De desenvolver a nossa inteligência, uma das faculdades do espírito. Então, o espírito ele evolui em dois aspectos. O desenvolvimento intelectual, que é ele aprender a manipular a matéria, e o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral é que nos permite a vida de relação. Então, eu aceitando o próximo, eu sabendo conviver com o próximo, eu compartilhando os bens materiais que eu desenvolvi, eu vou me relacionar bem com o meu próximo. E, sabendo o que é moral, e praticando a moral, que é a prática do bem maior, eu estarei me relacionando bem com aqueles com os quais eu convivo. Então, o processo reencarnatório nos facilita isso. A cada nova vida, eu vou tendo novas experiências, porque se nós analisarmos, se vivermos somente 80 anos dessa vida, e isso nos definir o nosso destino para a eternidade, é uma coisa insensata, é uma coisa que não fecha, não é lógica. Em 80 anos é impossível eu sair da simplicidade e ignorância e me tornar um indivíduo com todo o conhecimento que eu necessito para ser um espírito altamente evoluído. Então, esse processo de vai e vem, são ciclos em que nós vamos vivenciando as coisas materiais e espirituais para nos tornarmos seres melhores a cada dia. A reencarnação é uma isenção de culpa? Muitas pessoas taxam a reencarnação como uma isenção de culpa, vamos assim dizer. Não deu certo agora, eu vou jogar para a próxima. Então aqui agora eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, porque eu tenho do livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém me impede de fazer nada. Inclusive, eu posso me matar. Ninguém me impede de eu me suicidar. Essa é a demonstração inequívoca do livre-arbítrio. Só que tudo aquilo que eu fiz contra as leis naturais, haverá uma consequência. O próprio Jesus disse:
não sairás daqui sem pagar o último ceitil. Então, se nessa encarnação eu passo por dificuldades, eu passo por adversidades, eu tenho chance de resolver aqui e agora. Se eu não conseguir resolver aqui e agora, é que eu sou incapaz. Eu terei nova chance. Essa nova chance é para que eu adquira o conhecimento, eu saiba controlar toda aquela situação e suplante essa dificuldade. Ao suplantar a dificuldade, eu adquiri mais conhecimento. Mais conhecimento me torno mais evoluído, evidentemente. Então, aqueles que acham que podem fazer o que quiser aqui agora e deixam o problema para ser resolvido na próxima encarnação, se você não resolveu agora, muito provavelmente você repetirá esse vivenciar na próxima encarnação. Porque algumas pessoas morrem logo quando nascem. Muitas pessoas questionam a utilidade do processo reencarnatório. Então, se nós analisarmos um bebê que recém-nascido morre, o que ele vivenciou nessa encarnação? Acontece que nós somos muito pontuais. Nós analisamos só aquele ponto e esquecemos de olhar o contexto. Então, dentro desse processo reencarnatório, há o envolvimento do pai, da mãe, dos familiares, daquele espírito que está presente nesse processo. Então, tudo tem uma finalidade. Quando nós entendermos a finalidade, quando nós entendermos as leis naturais, aí sim nós compreenderemos o porquê desses processos existenciais tão curtos. Por que essa mãe passou 9 meses de ansiedade e em seguida esse bebê morre? Então, deveríamos estudar, conhecer a vida pregressa dessa mãe, a vida pregressa desse pai, a vida pregressa desse espírito. Quando nós entendermos isso, fica mais fácil nós aceitarmos aquele fato. Então, nos relatos dos próprios espíritos, através das literaturas, das comunicações, em que são reveladas as vidas anteriores, aí sim a gente entende o que está acontecendo aqui agora. Então tudo está dentro do contexto divino. Nas escritas sagradas, sempre há uma informação de verdade. E se não cai uma folha sem que Deus saiba, isso significa que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, que vai interferir no meio como um todo. Então, esse bebê que reencarnou e morreu em seguida tem uma função de ser. Essas lembranças são uma prova de que a reencarnação existe? Muitos questionamentos se fazem sobre a veracidade da reencarnação. Então, quando nós olhamos esses acontecimentos de crianças que têm lembranças de vidas passadas, e isso pode ser constatado no caso do nosso amigo James, né, em que ele teve lembranças de que ele foi um piloto de avião, os pais dessa criança, por não serem dogmáticos, por não serem cabeça fechada, se abriram ao novo, se abriram àquela verdade que estava acontecendo com seu filho. Deram crédito àquilo que o seu filho estava falando e não taxaram o seu filho de maluco, de louco, de paranoico, de esquizofrênico. Foram atrás da informação. Indo atrás da informação, cientificamente eles constataram que tudo aquilo foi efetivamente comprovado com dados reais. Nós continuamos com a vida após a morte. E a reencarnação é um dos processos que nós temos para comprovar o processo da continuidade da vida após a morte.